segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segundo Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Hoje a gente vai meditar um pouco sobre essa graça suficiente de Deus para nós. Segundo Coríntios 12, do versículo 7 ao versículo 10. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, Pai Celestial, nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Pelo teu amor indizível, pela tua graça soberana, maravilhosa para conosco. Apesar de nós pecadores, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, ó Pai, por meio de Cristo. E aqui, Senhor, nesse dia do Senhor, queremos aprender da tua palavra. E te rogamos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, conduza nossos corações, nossa mente, possa estar cativa a palavra do Senhor. Fortaleça-nos, ó Pai, para que assim nós possamos nos fortificar no Senhor e deleitarmos-nos no Senhor, Pai, confiando tão somente na tua suficiência. É o que eu te peço, Pai, por fé eu te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, no início dessa série, no mês de março, eu contei para os irmãos da história de um homem que, quando jovem, ele tinha um grande sonho. Ele tinha vontade de realizar um grande sonho, que era fazer uma viagem marítima, ou um cruzeiro marítimo, que durava cerca de 7 semanas. Mas ele, por ser muito pobre, e não ter condições, não ter dinheiro, ele em sua juventude passa a arrecadar dinheiro, viver uma vida de fato mais simples ainda, para que ele assim pudesse cumprir ou poder alcançar esse grande sonho que ele tinha de fazer essa viagem marítima. Então ele reduz a sua alimentação, uma alimentação escassa, durante anos, passa abaixo com isso, economizando para que assim ele possa conseguir dinheiro para comprar o seu panfleto para viajar, essa viagem marítima. Então, em uma determinada idade, já com tantos anos de acumular dinheiro, para comprar esse ingresso, ele consegue e compra esse ingresso, e assim ele vai realizar o teu tão sonhado sonho, que era de fazer essa viagem marítima, esse cruzeiro durante 7 dias. E ele vai e começa a fazer essa viagem, e ele, por já estar acostumado a comer o simples, ele leva pães para fazer sanduíche e creme de pasta de amendoim para viver 7 dias, para poder se deleitar nessa viagem marítima. No entanto, chega o primeiro dia, ele sente a brisa do mar e, de fato, por se sentir satisfeito por seu sonho estar sendo realizado, por estar ali naquele cruzeiro, ele está alegre no primeiro dia. Até o terceiro dia ele fica satisfeito, comendo aquele sanduíche de creme de amendoim. Mas quando chega no 4º dia, esse homem passa já a ter desgosto, a abusar o creme de amendoim com sanduíche, e ele percebe que o garçom, em frente à sua cabine, passa com alimentação maravilhosa para aqueles outros que estavam ali a bordo naquele navio. E ele, já agoniado de fome, ele para o garçom e o pergunta: Senhor, como é que eu faço para ter, para poder comer dessa mesma alimentação, para ter também, o que eu devo fazer para poder também comer disso que esses também têm comido? Ele: Senhor, você não tem lido atrás do verso do panfleto?
né, que está incluso durante esses 7 dias, não só a hospedagem, como também toda a alimentação. E essa parábola desse homem, eu gosto muito de citar ela, porque, na verdade, muitos cristãos vivem como aquele homem também, não sabendo que ilimitadas provisões já nos são dadas, essas que, por meio de Cristo Jesus, obtivemos, comem migalhas velhas, vivem de migalhas, às vezes dadas pelo mundo, pela filosofia, onde nenhuma dessas coisas pode satisfazer a nossa alma e a nossa vida espiritual. Onde que em Cristo, nosso ingresso, né, por meio do ingresso que Cristo nos deu, o nosso Salvador, Ele já pagou para nós tudo o que necessitamos. Ele já adquiriu por nós, por meio da sua obra, tudo o que necessitamos, já está incluso na obra de Cristo Jesus. Há uma palavra que abrange todas as riquezas que encontramos em Cristo, e essa palavra é graça. Graça, que significa favor imerecido. Palavra magnífica, que é usada mais de 170 vezes no Novo Testamento para referir-se ao favor divino conferido a pessoas que não merecem. É o meio pela qual recebemos todas as bênçãos materiais e espirituais provenientes de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em alguma medida, até os incrédulos, irmãos, eles se beneficiam da graça de Deus. Até os ímpios, é aquilo que os teólogos chamam de graça comum, ou a graça que é comum a toda a criação, a toda criatura de Deus, que é comum a toda a humanidade. A graça comum, ela é o constante cuidado de Deus sobre a criação. A graça comum é onde Deus supre todas as coisas das suas criaturas. Vocês lembram que Jesus disse que a chuva e o sol, ela dá tanto para o crente quanto para o incrédulo, tanto para o justo quanto para o injusto? Isso é graça comum. Isso é favor imerecido que Deus dá também aos ímpios. E através da graça comum, Deus restringe a humanidade da completa devassidão e mantém a ordem e algum senso de beleza na humanidade, na sua moralidade e bondade na sua consciência. E de fato o homem só permanece bom e ainda não é revelado como ele é de fato, por causa dessa graça comum que ainda repousa sobre toda a humanidade. O homem ainda não se revela como ele é, apesar de há tanta maldade no mundo, né? Nós percebemos que há tanta atrocidade no mundo, onde homens fazem coisas terríveis, né? Coisas absurdas, a ponto de nos escandalizar e ficarmos altamente assustados com aquilo que acontece no mundo. Mas os homens só não vão além disso, porque a graça comum de Deus faz com que eles permaneçam de alguma forma em suas consciências, de certa forma bom, de certa forma moral, lidando de forma certa com as coisas. Por isso que a gente percebe em muitos ímpios o trato que ele tem com o próximo, o cuidado que ele tem com os outros, porque você vai perceber que por meio da graça comum, muitas pessoas conseguem também ter uma boa moral, uma boa moralidade, né? Porque isso é dado a todas as pessoas. Os cristãos, diferentemente dos ímpios, eles recebem uma maior graça, como diz Tiago, no capítulo 4, versículo 6. Para nós, a graça de Deus, ela é ilimitada. Para o crente, para aquele que creu em Cristo, a graça de Deus é ilimitada. Ela não é somente como a graça comum, onde Deus provê o alimento, o sustento, a moradia, a família. Não. Por meio dessa maior graça, Deus tem nos dado a salvação. Deus tem nos dado suprimento para a nossa vida espiritual, para vivermos nesse mundo mal como peregrinos e forasteiros, confiados de que o pão da vida é o nosso alimento diário, de que Cristo Jesus é aquele que provê, que nos dá todas as coisas necessárias para a nossa alma. Então o cristão, ele tem essa graça maior, que para nós a graça de Deus é limitada, incluindo tudo a respeito das provisões, uma graça toda suficiente em Jesus Cristo que recebemos. Se a gente for perceber, eu costumo muito falar sobre isso, né, que toda a estrutura da nossa salvação, bem como toda a nossa vida espiritual, ela está fundamentada na graça, mediante as Escrituras, mediante aquilo que aprendemos na Palavra de Deus.
Pela graça nós somos salvos. Pela graça nos mantemos firmes, como diz Romanos 5,2. A graça é que sustenta a nossa salvação. Esse favor imerecido de Deus é que nos sustenta, que nos fortalece, é que faz com que nós permanecemos de pé diante dele. Pela graça, Deus nos dá vitória contra a tentação e ajuda-nos a suportar o sofrimento e a dor. Tudo isso é graça proveniente do Senhor, onde Ele, mediante o seu favor imerecido, faz com que nós assim passemos por situações, dificuldades, e consigamos assim nos beneficiar dessas coisas, entendendo que é a boa mão do Senhor agindo ao nosso favor. A graça, ela nos ajuda a entender a palavra de Deus e aplicá-la ao nosso coração com sabedoria, aplicando a nossa vida para que vivamos de modo a que Deus seja glorificado. A graça de Deus, ela nos conduz à comunhão, à oração e capacita-nos a servir ao Senhor eficazmente. Tudo isso é nos dado por meio dessa graça eficiente. Então, irmãos, toda a estrutura da nossa salvação e da nossa vida espiritual, ela está fundamentada na graça de Deus, nessa doutrina tão maravilhosa, nesse meio que Deus nos outorgou por meio da fé em Cristo. Então, em suma, em resumo, existimos e estamos firmes no ambiente da graça, toda suficiente, que recebemos em Cristo Jesus. Não recebemos somente graça como os ímpios, uma graça comum, onde é nos dado a chuva, o sol, o alimento, mas recebemos graça sobre graça. O apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, superabundou o favor imerecido do Senhor. E uma das declarações mais maravilhosas sobre o Senhor é que ele era cheio de graça, quando nos diz no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14. E no versículo 16 do mesmo capítulo, João diz que nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Posso comentar? Sim, pode. Interessante, né? Vendo o estudo de ontem na casa da irmãzinha, que aniversariou, graças a Deus, da irmãzinha. Aí, já com esse estudo de hoje, esse relato de Paulo, Deus deixa bem claro que a gente tem muita coisa para agradecer a Deus. Centenas, milhares, todos os dias, hoje. A gente ora pelos nossos filhos, a gente não sabe como é que vai ser amanhã, mas a gente sabe que, pela graça do Senhor, Ele deu mais uma oportunidade. Hoje, agora, nós reclamamos de coisas que estamos fartos, e outras coisas melhores do que das quais nós reclamamos. Por exemplo, a vida, a oportunidade de hoje de recomeçar, de se decidir, dizer que ama, dizer que quer estar perto, tirar um minutinho ali das ocupações mundanas para dar tempo para o filho, para a filha, para a esposa, para o marido. Tem tanta coisa importante que a gente não liga, né? Que se passa diante dos nossos olhos e nem percebemos. São coisas muito significativas. Muito significativas. A gente acaba perdendo tempo. Hoje não luta contra o tempo. Né? A gente quer perder tempo, contra o minuto. Mas a gente sabe que a gente vive tão pouco, a vida é tão curta, que a gente acha que vai ter. A gente faz planos aí e esquece de viver. Ele esquece de viver. Provavelmente Paulo ele deveria se reclamar muito desse espírito na carne humana. Se reclamou muito para Deus, com certeza. E Deus traz a resposta tão simples para ele. Minha graça te basta. Aqui não é o nosso lugar. Estamos aqui atrás de passagem. Quando a gente morre, essas coisas ficam tudo para trás. Acaba a preocupação, depressão, fica tudo para trás, sabe? Tudo. E aí você tem que se ocupar tanto com isso, né? Às vezes a gente esquece dessa graça maravilhosa que Deus tem nos proporcionado. Sim. Né? Verdade. E isso é muito bom, muito maravilhoso. Eu dou glória a Deus porque eu não me canso de agradecer Ele pela escolha que Ele fez, não foi minha escolha.
ter me tirado do mundo de lamaçal que Ele colocado aqui, diante dele. Agradeço muito a Deus por ter nascido em outros países aí, onde vive só guerras, onde vive fome, pestes, doenças terríveis. Agradeço muito a Deus por ter nascido aqui no Brasil. Eu sou muito feliz mesmo. Tem abençoado cada um de nós sem merecermos. Só de acordar, conhecer o dia, contemplar o dia da qual Ele criou, isso é maravilhoso demais. Temos muito a agradecer a Deus, muito mesmo, sem reclamar nada, só agradecer. E necessariamente é isso que Deus quer, né? Deus, Ele quer que a fé da gente não esteja apoiada em coisas, mas nele. Às vezes Deus nos dá as coisas, né? Proporciona a nós oportunidades, nos dá emprego, família. E Ele nos dá sim quando nós pedimos, mas Ele não quer que nossa fé esteja fundamentada nessas coisas. E o que Deus vai fazer com Paulo aqui é necessariamente isso, né? O que Ele vai nos ensinar através de 2 Coríntios 12, né? Dos versos 7 a 10. É que a graça de Deus, ela é suficiente. Que a graça de Deus, como Ele fala para Paulo, a minha graça, Paulo, te basta. O que estava acontecendo no contexto aqui de Coríntios? O apostolado de Paulo, o ofício dele como apóstolo de Cristo, estava sendo questionado pela igreja. Muitos diziam que Paulo era um falso apóstolo, recebia acusações ferrenhas contra gente de dentro da própria igreja de Coríntios. A gente vai ver, se você for ler depois o capítulo 11, Paulo vai entrar em defesa do seu apostolado, dizendo que o que ele recebeu, o que ele aprendeu, foi o Senhor que o ensinou. Ele não aprendeu de homem nenhum, mas por meio da revelação de Jesus Cristo. E o que Paulo vai ensinar no capítulo 12, em defesa do seu apostolado, como resultado dessa defesa? De que tudo que Deus deu a ele, de que tudo que Deus proporcionou a ele, mesmo ele sendo pecador, é que ele deveria descansar nessa graça que é suficiente. Por isso que o que Deus fez? Quando Paulo diz aqui no capítulo 12, no versículo 8, se é necessário me gloriar, se é então para me dar ênfase para vocês e mostrar que eu sou um apóstolo, então, ainda que não me convenha, ele diz, eu passarei as visões, as revelações do Senhor para vocês. Ele fala, eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, ele vai dizer no decorrer do texto que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Esse homem, Paulo está fazendo menção dele mesmo. Ele está testificando, dando autenticidade do seu apostolado, de que ele foi convocado pessoalmente por Jesus, como nos relata Atos 9, a caminho de Damasco. E ele, então, se eu devo me gloriar, que não é correto eu fazer isso, mas eu passarei as revelações do Senhor para vocês, para que seja evidenciado assim de que meu apostolado é legítimo, de que foi o próprio Senhor que me escolheu. Mas ele diz que o que Jesus fez com ele, o que Deus fez a ele? Deus deu a ele o que? Um mensageiro de Satanás, que é o espinho na carne de Paulo. Para quê? Para que ele não se gloriasse nas revelações que o Senhor havia dado a ele. Por isso que ele fala então, no final no versículo 10, ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu entendo que eu vivo pela essa graça, que não é pelo aquilo que Deus me deu, pelo aquilo que Deus me proporcionou, mas é pelo fato dele ter me concedido a sua graça, de ele ter me resgatado da situação que eu era. Isso é o que de fato me alegra, e isso é o que de fato me dá ânimo, e que quando mais fraco eu estou, quanto mais abatido e humilhado eu estou diante de Deus, então é que eu sou forte. Porque quando somos humilhados, irmãos, e essas são algumas lições que a graça de Deus nos dá, quando somos humilhados diante de Deus, nós percebemos a eficácia da graça do Senhor e a suficiência dela. Nós percebemos que a nossa vida, ela vive na suficiência da graça de Deus, de que nós não conseguimos fazer nada para Deus sem o favor imerecido dele. Então o crente que, assim como Paulo entendeu que a sua vida está fundamentada na graça de Deus, e uma das primeiras lições que Deus nos dá é a humildade. Ele entende que apesar de Deus dar dons a ele, de apesar que Deus deu uma boa família,
né, ou não dê uma família, de que Deus dê várias coisas a ele, a sua fé, a sua vida não deve estar fundada nessas coisas, mas no que Cristo fez, no que Jesus fez. No versículo 9 ele diz assim: então ele me disse, o Senhor, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vocês já perceberam que existe uma conotação negativa acerca do Evangelho? Que as pessoas acham que crer em Jesus, que ser crente é ter uma boa vida? A gente, quando está evangelizando, percebe isso. Tem pessoas que vivem do vício do álcool, do cigarro, né? E não conseguem às vezes juntar um dinheiro, ter uma boa renda, porque gasta tudo com bebidas. E a gente fala assim, né? Aí eles falam assim para a gente quando a gente está falando de Jesus: não, irmão, mas quando eu for crente, tudo vai melhorar, né? Eu vou conseguir juntar dinheiro, eu vou ter uma boa esposa, eu vou ter um bom marido, uma casa. Então você percebe que essa é uma visão distorcida do Evangelho. Essa não é uma visão bíblica do Evangelho. O Evangelho, ele não foi dado a nós para que nós tenhamos necessariamente coisas materiais. Apesar de que essa graça de Deus, e Deus nos dá sim a provisão, o emprego, o alimento, nos dá casa, nos dá carro, mas necessariamente esse não é o propósito primário do Evangelho. O propósito primário do Evangelho é o quê? A Bíblia diz que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o primeiro propósito do Evangelho é que o pecador reconheça que ele sem Deus não é nada, e que ele por si mesmo não consegue se salvar, que ele depende de Jesus, que ele precisa crer em Cristo com arrependimento e fé. Então o objetivo primário do Evangelho é esse, não é nos trazer uma glória terrena, não é nos dar coisas aqui, para que vivamos aqui nesse mundo, não, é nos dar a salvação, é nos dar a vida eterna, é nos dar Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso mediador. Esse é o objetivo primário do Evangelho. E as pessoas, elas têm essa perspectiva errada por causa da influência da teologia da prosperidade, por causa de várias teologias que distorcem as doutrinas da palavra. Ah não, eu vou para a igreja porque lá eu vou ser bem sucedido, eu tenho que ir para a igreja porque senão eu não vou prosperar, não vou isso, aquilo, outro. Quando que esse é o objetivo primário da fé e do Evangelho. Se a gente for ver o apóstolo Paulo, e se a gente cresce na teologia da prosperidade, e como a teologia da prosperidade prega, né, que esse Deus de amor, ele dá todas as coisas para nós, né, que ele tem que dar de fato, então ele odiava Paulo, ele não amava o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo disse que sabia viver contente, mas não tinha nada, né? E se você for ler historicamente a vida de Paulo, ele era um homem muito simples, um homem que vivia do trabalho árduo, fazedor e fabricador de tendas. Então, se o amor de Deus está relacionado àquilo que Ele nos dá, né, como prega a teologia da prosperidade, coisas materiais, então Deus odiava Paulo, porque Paulo foi esbofeteado, Paulo foi chicotado, Paulo foi zombado, Paulo foi criticado por causa da sua fé em Cristo, Paulo foi tido como morto, irmãos. Ele levou uma quarentena de chicotes e foi jogado de despenhadeiro abaixo e tido como morto. Tudo isso por amor ao Evangelho. Por isso que ele diz que os sofrimentos que ele passou, as revelações que ele recebeu, tudo isso contribuiu para que ele assim compreendesse a graça do Senhor sobre ele. E essa é a graça eficiente de Deus, que Deus nos dá. E para que nós entendamos essa graça, às vezes também é nos colocado um espinho na carne. Todo crente tem. O espinho aqui é o que Deus põe em nossa vida para nos humilhar. E é isso que o mensageiro de Satanás fazia com Paulo. Quando de alguma forma ele queria se gloriar naquilo que Cristo havia dado a ele, o mensageiro vinha e o enfincava, né, esse espinho na carne, para que ele percebesse que é pela graça, que é pela graça soberana de Deus, que todas essas coisas haviam se realizado na vida de Paulo. Muitos teólogos eles explicam esse espinho na carne de várias formas. Assim, o senhor poderia explicar para os irmãos, para nós, mais ou menos, o espinho na carne de Paulo? Existe, na verdade, duas interpretações acerca disso, né?
Em Gálatas, Paulo vai dizer assim no finalzinho: irmãos, vedes com quão grandes letras eu vos escrevi. Muitas pessoas dizem que a doença hoje é conhecida como a malária, né? Naquele tempo também já se tinha. Paulo, provavelmente por causa da mesma que ele havia pegado, ele tinha uma deficiência de visão. E por isso muitos, né, interpretam também dessa forma, dizendo que esse poderia ser um espinho na carne de Paulo, pela sua dificuldade visual. Outros já dizem, né, no outro aspecto, que Paulo, ele lutava diariamente faz menção dos seus próprios pecados, da sua própria limitação, que ele lutava diariamente. Ou está relacionado à enfermidade, ou está relacionado, né, à guerra interna que ele teve com os seus pecados, com as suas lutas internas que ele teve, né? Quando ele fala, tive que lutar com feras, né, às vezes está relacionado literalmente ao pecado que Paulo havia de lidar, de lutar, contra aquele velho homem que ele disse que ainda habitava nele. Eu creio necessariamente que pode ser isso, né? As lutas internas do apóstolo Paulo. É tanto que no capítulo 7 de Romanos, no versículo 24 e 25, né? Vamos ler lá para vocês terem uma ideia melhor. Romanos 7, 24 e 25. Ele diz assim, falando acerca da lei de Deus, né, como judeu e fariseu: desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo aqui no capítulo 7, após explanar a lei de Deus e de como que ela evidencia o nosso pecado, porque onde há lei, há pecado também, porque a lei, ela revela o nosso pecado, ela aponta o nosso pecado. E Paulo diz o que nessa guerra interna dele? Desaventurado o homem que eu sou, perdido o homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa situação, dessa minha condição deplorável, né? Dessa queda que eu estou diante de Deus? Aí ele conclui no versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Literalmente, Paulo está fazendo menção dessa lei do pecado que ainda há no coração dele. Ele, como homem crente, ele lutava diariamente com o seu pecado, constantemente com o seu pecado. É aquilo que o autor aos Hebreus diz, né? Não lutastes contra o pecado até o sangue, né? Da luta constante, da luta contínua para com o pecado. Outros têm outra especulação de que esse espinho na carne pode ser uma esposa de Paulo que o deixou, né? Mas nós não temos nenhum amparo bíblico para isso, para dizer que Paulo casou. É tanto que ele até aconselha os solteiros que são solteiros, permanecem na condição que estão, se casaram na condição em que estão. Outros já dizem que Paulo casou e que a mulher o abandonou por causa do Evangelho, mas isso são especulações fora das Escrituras. Eu creio necessariamente que o que Paulo está nos ensinando aqui no capítulo 12, esse mensageiro de Satanás, ele vinha para humilhá-lo, né, por aquilo que Deus havia revelado a ele, né, a revelação gloriosa do Evangelho, que ele, como apóstolo de Jesus, deveria passar para a igreja, e que para ele não se gloriar nisso, Deus o lembra de quem ele é, por meio desse mensageiro, né, fustigando ele, lembrando de quem ele é, um pecador, de que ele necessita e vive somente por essa graça, na dependência dessa graça de Deus. Irmãos, Deus faz assim conosco. Deus, ele manda situações, ele nos põe em situações para que nós nos lembremos da sua graça. Se esse mensageiro veio como um julgamento, ou seja, a gente vive um passado ruim e sempre vem alguém para estar lembrando a gente do, mas tu era assim, e provavelmente para ele deveria ter... Não, mas necessariamente aqui Deus mandou de fato um demônio. Era um demônio de fato que ficava fustigando Paulo. Não se sabe se era lembrando quem ele era, né? Porque a gente sabe que a Bíblia diz em Efésios 6 dos dardos inflamados do maligno, né? E o nosso acusador, ele gosta disso, de pôr dúvida, de pôr, né, várias coisas em nós para querer, assim, de alguma forma danificar a nossa fé, minar, nos afastar do Senhor. Então pode ser isso, mas literalmente foi um demônio que o Senhor mandou a Paulo para o fustigar a ele, para lidar com Paulo, para que ele se humilhasse diante de Deus, para que ele entendesse que e dependesse e vivesse na dependência da graça do Senhor.
Deus faz isso também conosco. E esse espinho na carne, às vezes, ele vem por meio da enfermidade, né? Por meio da escassez, às vezes por meio da bonança, né? Então Deus também lida conosco, nos dando também espinho na carne, dificuldades, né? Pecados que às vezes nós lidamos e não temos êxito sobre ele, e que demônios às vezes também, né, com suas hostes malignas, lança seus dardos inflamados sobre nós, fazendo com que nós percamos a fé, assim, né, seja minada a nossa fé, roubada a nossa fé, para que nós nos lembremos do Senhor e da sua graça. Quando o irmão fala da graça, lembra nós da graça, Deus ele não está, esse você é irmão, Deus ele não está dizendo que nós não devemos ter dinheiro, não devemos desfrutar das coisas boas. O que o irmão está dizendo é que devemos lembrar de Deus acima de todas essas coisas, porque as outras coisas não é proibido, né, irmão? Assim, exatamente. Estando de acordo com o Senhor, sempre Ele é acima de tudo. É Paulo que diz que eu diminua e que o Senhor cresça? João Batista, né? E isso é muito importante para nós, né? É isso, né? é literalmente isso. Eu entendi. Assim, Deus não condena nos termos as coisas, Deus ele dá a nós. É que nem eu falo, ele dá emprego para nós, dá família, dá dinheiro, dá tudo que necessitamos. Essa graça, né, como eu disse, ela provê tanto coisas materiais quanto espirituais também. Só que no aspecto material, Deus nem sempre vai dar o que queremos, nem sempre. Aí é onde entra o descanso, na graça de Deus. Quando Ele não dá, quando Ele não concede, a gente tem que descansar na graça. Paulo queria o quê? Ele disse que orou ao Senhor para que o espinho fosse tirado. E o Senhor tirou? Não, o Senhor não tirou não. O Senhor deixou para que permanecesse com aquele espinho. Cerca de 12 anos com esse espinho na carne, com esse demônio afligindo a Paulo, acusando ele, ou não sei, jogando dados inflamados sobre ele. Então vai ter situações em nossa vida, enfermidades, irmãos, situações em que nós vamos pedir: Senhor, tira, Senhor, não quero, Senhor, né, tem misericórdia de mim. Mas que Deus vai deixar você passar por determinada situação, por determinada coisa, para que você entenda que você depende da graça dele, e que essa graça é o que? Ela nos basta. A minha graça te basta, o Senhor Jesus disse para Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza. Então Paulo diz: quando eu estou fraco, é então que eu estou forte. Porque quando eu me sinto fraco, eu descanso inteiramente na graça do Senhor. Uma graça suficiente, uma graça eficaz, que de fato faz com que eu permaneça firme. Então, uma das declarações mais maravilhosas acerca do Senhor Jesus é essa: é que o nosso Senhor, ele é cheio de graça, como eu disse, e ele nos concede graça sobre graça. Fala de uma graça acumulada, quando o texto diz em João 1,16. É como se a graça de Deus fosse acumulada, uma graça sobrepondo-se a outra graça. Tal graça é nossa a cada dia, é ilimitada e suficiente para cada necessidade, seja ela espiritual ou material, para as nossas vidas. Então a graça de Deus, ela é suficiente e ela supre todas as necessidades, tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que enfrentamos, nós o vencemos, nós permanecemos firmes por causa da graça e do favor imerecido de Deus. Então a graça de Deus, né, primeiramente, que o que Paulo vai ensinar aqui nesse texto, é que a graça de Deus, ela nos humilha. A gente pode perceber algumas lições dessa graça do Senhor, e torna-nos humildes diante dele. Deus sabe que os homens estão sujeitos ao orgulho, né, especialmente quando estão em posição de privilégio espiritual. Portanto, Deus usa oposição e sofrimento para ensinar a humildade. Então, às vezes, nós, por termos posições e sermos filhos de Deus, muitas vezes Deus vai nos pôr em oposição, em sofrimento, para nos ensinarmos a sermos humildes. Deus vai fazer isso, colocar-nos no sofrimento e por meio da dor, para que nós aprendamos quem somos, e que nós não vivemos sem Ele, sem a dependência dEle.
Paulo foi talvez o homem espiritual mais privilegiado que já viveu. E a graça do Senhor em sua vida foi abundante. Em pelo menos 4 ocasiões, o próprio Senhor Jesus apareceu a Paulo. Nenhum outro servo de Deus, além de Paulo, né, como último apóstolo do Senhor, teve esse privilégio, né, de poder ver a Cristo, né, de várias vezes consecutivas. E Paulo viu até 4 vezes após a sua ressurreição. Por isso que ele fala: eu sou aquele que nasceu fora de tempo, mas que sou apóstolo do Senhor, porque eu vi, e ele me convocou pessoalmente. E a Bíblia nos dá características legítimas do apostolado de Paulo. Uma pessoa, para ser apóstolo, ele teria que fazer o quê? Ele teria que ver Jesus pessoalmente, né? Teria que ser convocado pessoalmente por ele e ter vivido com ele. E Paulo, ele há nele essas características. Jesus o chamou pessoalmente. Jesus o apareceu a ele no caminho de Damasco. Jesus o convocou pessoalmente para o apostolado, né, para que ele fosse um vaso de honra, como ele diz em Atos 9, a serviço do reino de Deus. Então Jesus apareceu para ele cerca de 4 vezes, instruindo-o e encorajando-o em tempos de profunda necessidade. Ele recebeu tão ampla revelação da parte de Deus, que seus escritos formam quase que a metade dos livros do Novo Testamento. São 13 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Então, a posição em que ele estava, né, de certa forma que ele fala: se for para mim me gloriar, então eu vou mostrar o que Jesus tem me revelado. Olha, eu fui arrebatado ao 3º céu, e eu vi palavras invisíveis, inefáveis. Eu vi lá como é que funciona, eu fui lá na presença, fui no trono de Deus, Paulo diz. Eu vi tudo como é que é. Eu fui arrebatado ao 3º céu, e eu vi palavras inefáveis que não é lícito falar ao homem. Então, Deus humilha Paulo e faz com que ele seja humilde e se lembre de quem ele é por causa da posição em que ele estava, dos privilégios que foram dados a ele. Deus nos dá privilégio, Deus nos põe em posições, tanto na sociedade quanto na igreja, mas que ele também nos ensina, irmãos, e nos instrui por meio da necessidade, do sofrimento, da oposição, para que aprendamos quem somos e quem é o Senhor a quem nós estamos servindo. Então, por causa da natureza extraordinária dessas revelações, Deus colocou um espinho na carne dele, de Paulo, para guardá-lo da exaltação, né, do perigo, do orgulho, da soberba do coração, de achar porque ele viu Jesus e recebeu pessoalmente essa revelação dele, ele não se gloriasse disso. Então, essa expressão poderá inspirar um quadro de uma pessoa furando o dedo, né, como se uma pessoa estivesse literalmente pegando um espinho e furando o dedo. Em especial, principalmente quando a gente pega aquelas rosas, né? Vocês já viram aquelas rosas que tem espinho? Você vai pegar e enfia um espinho. O Alice, como furou o pé, né, nos espinhos que lá em casa. Então, literalmente é isso. É como se tivesse pegado um alfinete. É como se alguém pegasse um alfinete e enfiasse no dedo, literalmente, e esfregasse. Literalmente, ou uma flepa. Literalmente, esse é o sentido do texto. E o que Deus fez foi isso com Paulo. Deus colocou uma flepa, né? Você já pensou uma flepa encravada entre a unha? Não dói? Então, literalmente, é isso que Deus faz com Paulo e também conosco. E a palavra grega aqui traduzido para espinho, literalmente significa uma estaca, né? Em outra tradução também. Um pedaço de pau bem afiado, usado para afligir ou torturar alguém. Literalmente isso. É como se um demônio viesse, literalmente, um pedaço de estaca afiado e ficasse em Paulo, né? Para que assim, por meio disso, ele se lembrasse de que tudo isso ocorre na vida dele pela graça soberana de Deus. Em 2 Coríntios 11, no versículo 13 e 15, Paulo diz que os de Corinto, que se opunham ao Evangelho, eles eram falsos apóstolos. Esses acusavam o apóstolo Paulo, dizendo que ele era falso. Na verdade, eles eram obreiros fraudulentos, né? Transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, Paulo diz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme
as suas obras. Então, irmão, Satanás também tem suas formas demoníacas, né? Mas essa passagem aqui, literalmente, Paulo está falando acerca de homens que se diziam apóstolos, que se diziam obreiros de Deus, mas que na verdade eram falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, usados pelo próprio Satanás. No caso aqui de Paulo, né, esse mensageiro de Satanás, ele foi enviado para esbofetear ele, ou atormentá-lo, como diz o versículo 7. Esbofetear significa bater com o punho ou esmurrar. A palavra é usada em Mateus também 26, 67, né, quando os soldados batem na face de Cristo, com relação aos soldados romanos que esbofeteavam a face de Jesus. E é usada aqui também a mesma palavra com respeito a Paulo, onde ele diz que somos esbofeteados. E o argumento de Paulo aqui, irmãos, falando disso, fez com que Satanás enviasse alguém para o afligirmos de forma agressiva, né, quando ele fala acerca das revelações. E esse esbofetear aqui também não é aquele que você, não é como o de boxe, é aquele tapa dado com as costas da mão, aquele que é feito assim, literalmente para dar desonra mesmo, né, para envergonhar mesmo. Então é diferente de um murro dado para espancar. É um tapa dado com as costas da mão para envergonhar, em forma de desprezo, para que Paulo literalmente entenda, né, e possa assim aprender que a graça de Cristo é toda suficiente para ele e para nós também. Então, irmãos, não somente Paulo, né, ele participou por isso, mas também nós também, muitas situações são colocadas e dadas a nós, para que aprendamos do Senhor a sermos humildes, e não reclame quando passar pela dificuldade. Irmão, é Paulo que diz que eu não vivo mais aqui, Cristo vive em mim, ele é ele mesmo. Paulo diz, em Gálatas 2:20, porque já não sou que eu vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que tenho na carne, vivo para a glória do Filho de Deus que morreu e que se entregou a si mesmo por mim. E literalmente é isso. A graça também nos torna humildes. Muitas pessoas dizem que nós, os calvinistas, né, nos denominam assim, nós somos soberbos porque acreditamos que nosso Deus é soberano, que Deus é quem salva, né, a gente coloca Deus no mais alto nível de patamar, né, no seu trono de fato. E as pessoas acham que a gente tem um conhecimento mais elevado que eles e acham que a gente é soberbo por causa disso. Mas eles não conhecem o calvinista verdadeiro, é um crente verdadeiro. O crente verdadeiro, ele é marcado pela humildade. Ele nunca vai se ensoberbecer ou se orgulhar de algum conhecimento que ele tem, ou por causa de alguma experiência que ele teve com Deus. Ele nunca se orgulhará disso. Pelo contrário, ele diz, meu irmão, se não fosse a graça de Deus, né, se não fosse o favor do Senhor para comigo, eu, pecador, não tinha feito, eu não tinha conseguido. É como Calvino diz, né? Aquilo que há de bom em mim é Cristo, mas o mal, quando eu pratico o mal, sou eu mesmo, né? E de fato é isso. Cristo, ele faz com que nós hajamos e façamos as coisas boas, a que vivamos para a glória dele, a que desfrutemos do seu favor diariamente e que manifestemos assim por meio da nossa vida a sua glória, né? Como Jesus diz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Aquele livrinho que o senhor viu lá, ele mostra tudo isso aí. O livro de Cristo também, né? Sobre a importância de viver acima de tudo e tudo somos nada. Que sem ele, se Cristo não for, nós também não vamos. Sim. Temos que ficar. Nós aprendemos também com isso, que o quê? Quando nós devemos aprender com esse exemplo de Paulo, com esse fio na carne, de que às vezes vamos pedir coisas a Deus, né? Clamar coisas a Deus, e Deus não vai nos dar. Nem tudo, irmãos, que pedimos a Ele vai nos dar. Nós sabemos que o pedimos, como diz João, Ele nos dá como? Segundo a vontade dEle. Né? Por isso que a gente termina o Pai Nosso como? Seja feito a tua vontade, não seja feito a minha vontade. É muito bom. É assim, a gente pede, né? Mas a gente nunca pede para entender qual é a resposta de Deus. A gente sempre pede, mas não ora assim dizendo assim, ó, mas me faça entender qual é a resposta,
perceber, e é capaz de ser reclamando e continuando pedindo, sendo que Deus já deu a resposta, não passou em branco, né? Não consegue, você entendeu? Porque a gente é muito místico. Naturalmente nós somos místicos. A gente sempre quer algo palpável e visível. A gente sempre quer isso. A gente se foca naquilo, não é só? A gente sempre quer algo palpável, algo visível. É que nem, eu creio em Deus. Mas tu crê em Deus? Como é que tu crê num Deus que é que nem os ateus? Deus que tu não viu, que não fala, que só comiu no livro antigo. Como é que pode ser isso? Né? Então muitas pessoas hoje, o ser humano, isso faz parte da incredulidade. Como Tomé, vocês lembram de Tomé? Não, só crê quando eu pôr o dedo no cravo, né, e quando eu ver ele. Mas senão, não creio não. Então nós às vezes nos portamos, na maioria das vezes, assim. Eu só vou crer que é Deus, né? Quando de fato, é que nem a gente pede algo para Deus. Só vou crer que é Deus quando tiver tudo do jeito que eu imagino, né? Vai pegando lá. Quando tiver mesmo tudo certinho, quando der tudo certo, quando tudo se encaixar. E às vezes não é assim que Deus trabalha. Às vezes Deus trabalha de uma forma totalmente diferente da forma que a gente pede. E acontece da forma que queríamos, às vezes, quando Ele concede, né? Você vai ver que é tudo diferente da forma que a gente pede. E Ele nos concede de uma perspectiva totalmente daqui, nós imaginemos. E Ele vai dar, Ele vai não dar também, para que a gente cresça, irmãos, nessa graça e possamos nos deleitar nela. Então todos nós temos um espinho na carne. Todos nós temos uma deficiência, seja ela espiritual, seja uma necessidade, uma luta que temos contra o pecado. Vai ter pessoas que vão ficar com o espinho na carne durante anos, irmãos, lutando contra o pecado, lutando contra situações, por exemplo, de justiça, que te envergonham. E Deus põe isso. Deus às vezes nos dá situações para que nós sejamos envergonhados publicamente, para que a gente aprenda a ser humilde, para que a gente glorifique o nome do Senhor por meio disso. Então é por isso que a gente precisa aprender a não reclamar. Em momento algum você vai ver Paulo reclamando do que acontece na vida dele. Paulo é chicoteado, acabou de quase ter sido por morto. Passa alguns dias, ele está pregando lá em Jerusalém, está pregando em Antioquia e o evangelho se espalhando. Então o crente ele deve aprender que em relação a Cristo, nós não fomos chamados somente para crer nele, mas para padecer também por Cristo. Para que por meio do sofrimento e da dor, das circunstâncias mais adversas da nossa vida, a gente possa contemplar a glória de Deus na face de Cristo. A gente possa aprender que a graça dele é suficiente, irmãos. Suficiente. Mesmo estando na bonança, na escassez, mesmo quando ele der, quando ele não der, que possamos entender que é a graça dele que nos põe de pé. Meu irmão, a coisa importante que o senhor falou ontem, né? Em relação a isso aí. Porque tem muitas coisas também que não é da vontade de Deus, é consequência do nosso próprio erro, né? Próprio erro. A gente acha que é provação, a gente acha que é um teste de Deus, sendo que culpa nossa mesmo. Culpa nossa mesmo. Às vezes nós causamos o nosso próprio sofrimento, né? Esse Paulo aqui é diferente. Mas quem é espiritualmente, quem tem um relacionamento com Deus, o Espírito Santo de Deus, ele te mostra. Aquela aprovação é decorrência daquela situação. Exatamente. O Espírito Santo ele te resolve aquilo. E eu sempre ele levanta aonde você está errando, ele levanta. Eu sempre dou um testemunho muito legal, porque assim, quando a gente abriu para a nossa empresa, Norte-Carro, assim, a gente é uma família que a gente segue ao Senhor e a gente é muito correto com as nossas coisas, né? E assim, Deus permitiu tudo que a gente faz, a gente pede permissão para o Senhor. E a gente pediu permissão para o Senhor, né? Ele nos instruiu, nos capacitou e nós passamos anos, perecendo naquela empresa. E eu me colocava diante do Senhor e aí outra empresa abriu, tá? Na cidade. E essa empresa derrubava a gente. E essa empresa fazia atos ilícitos, fazia tudo errado. Quantas vezes eu me coloquei de joelho dizendo para o Senhor, tu me permitiste abrir essa empresa? Porque o ímpio tem prosperado. E por que a minha empresa está a ponto de fechar as portas e eu não estou conseguindo trabalhar, sendo que o ímpio, Senhor, ele está prosperando, ele está levando os meus clientes, fazendo as coisas erradas. Eu me coloquei muito tempo diante do Senhor, aos pés do Senhor. Quando você tem esse relacionamento, você questiona mesmo, você à vontade do que está acontecendo. E eis que um dia
Eu lembro como se fosse hoje, que um dia a empresa foi fiscalizada, essa empresa do concorrente foi fechada. Ela foi fechada. Ela não abriu mais. Entendeu? Porque era fruto de oração. O Senhor tinha permitido a gente abrir aquele negócio, entendeu? Então, antes da gente fechar, o Senhor se levantou, fechou a empresa e ela foi embora. E a gente começou a trabalhar. E graças ao Senhor, hoje é uma empresa próspera. Por quê? Porque foi tudo instruído pelo Senhor. E aí aconteceu uma outra coisa numa empresa nossa, que nós compramos um caminhão, sabe? E esse caminhão ele foi clonado dentro do concessionário e para um processo jurídico, deve ter uns 4 anos. E aí a gente foi entender por que tudo isso tinha acontecido. Por que a gente perdeu esse dinheiro. E a gente foi perceber que quando a gente fez esse investimento, nós não pedimos permissão para o Senhor. Sim. Então, se a gente não permitir para o Senhor proporcionou tudo aquilo que aconteceu, certo? E aí nós começamos a nos colocar diante do Senhor, primeiro pedindo perdão para Ele, porque a gente entende. A gente entende que nada é nosso, tudo é do Senhor, a gente só administra o que é dele aqui nessa terra, né? Então, quando a gente reconheceu que aquilo não tinha sido algo permitido pelo Senhor, por isso que ele não foi abençoado. A própria direção entendeu. Se o Senhor não permitiu, por que nós fizemos algo? Então, agora em diante, nós vamos nos colocar diante do Senhor, vamos orar e dizer: Senhor, nos perdoa e abençoe para que tudo isso seja o quê? Desfeito. E assim, quando nós colocamos diante do Senhor e reconhecemos que nós falhamos, tudo foi desenrolado, o bem foi liberado judicialmente. E para a honra e glória do Senhor, a partir do mês que vem, o bem volta para a nossa empresa. Então, a gente tem que entender que o Senhor levanta quando não é permitido por Ele. Às vezes você passa por uma aprovação, eu não sei. Se você tiver um relacionamento com Deus, o Espírito Santo vai te dizer por que você está fazendo por aquela prova. É desobediência de alguma coisa. Eu sempre dou muito testemunho de desobediência. E quando eu estou em desobediência, o Senhor vem e me dá a paz. Isso é que Ele faz. Ele faz isso com a gente. Se eu disser que eu não sei, eu estou mentindo. Eu sei onde eu estou errando. E o Senhor vai me ensinar. Mas o cristão sente isso. E esse é o maior sinal, né, de que Deus, de que nós somos filhos de Deus. Porque Ele trata, né, Ele trata conosco. Aí você percebe outra coisa interessante. A irmã falando isso, eu lembrei foi de Asaf, né? Asaf também, né, tem um salmo que ele diz que é isso. Ele vê o ímpio prosperando, meu Deus, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo de errado? Ele ficava injuriado com Deus em oração. E ele mostra o certo e errado. Sim. Fazer isso. Sim, Senhor. Exatamente. O seu rosto tem sido errado. Porque a gente não entende, a gente quer tudo com pressa. E Deus, e a gente acaba dizendo algumas coisas, é por isso que isso é verdade, né? Isso é verdade que o cristão, ele é cristão, ele sente que ele errou, o Espírito Santo lembra ele vai lá e se ajoelha diante do Senhor. Ele corrige, ele volta atrás. Passa do mesmo jeito, não tá melhor, né? E o interessante é outra coisa, você vê que tudo que acontece para nós não é para matar, não é para não destruir. Assim como Paulo recebeu o espinho na carne, coisas também acontecem na nossa vida. A pessoa, se Paulo tivesse desistido ali, esse demônio vai me deixar em paz, não, vou acabar com o meu apostolado, vou deixar de pregar o evangelho. Assim da situação da irmã também, outra situação que nós passamos. Então a situação ela vem para a nossa vida, é para nos fortificar, né? É para nos encorajar a vivermos mais ainda a fé, a buscarmos o Senhor mais ainda. Não é para que nós nos apartemos dele, é para que nós nos acheguemos mais a ele ainda, né? Então, a adversidade, o sofrimento, a situação que é posta a nós, a oposição, ela vem para que nós nos voltemos para o Senhor de fato. Ela nos encoraja, isso é graça. Outra evidência de um cristão, além de ele se arrepender, ele não se afasta. Não se afasta de Cristo. Ele pode passar por qualquer problema que for, mesmo que ele erra, mas ele vai lá. Ele busca Deus, ele se entrega a Deus. Sim. Porque tem uns que passam por dificuldade, se afasta, vai se afastando. Não aguenta a pressão, né? É a evidência de que não. Mas o verdadeiro cristão, às vezes, ele se afasta. O que faz é. Mas ele volta, né? Ele volta, Ele não permanece. Ele não se afasta, ele se afasta. Não, literalmente não. Ele deixa Literalmente ele não se afasta. Não se afasta.
A partir do momento que você deixa de buscar o Senhor, de ter uma vida de devoção, Mas ele volta. Ele volta. o Espírito Santo ele vai indo, entendeu? Aí você tem que voltar tudo de novo, buscar. Beleza. O exemplo disso é o filho pródigo, né? O filho pródigo. Ele foi comer as iguarias do mundo. Mas ele não clamava pelo Senhor? Ele não percebeu? Ele literalmente se afastou. Ele Ele foi, se afastou, foi comer as iguarias do mundo. E a propriedade? E quem que foi atrás dele? Foi o próprio pai. Então Deus ele faz isso O conosco. filho pródigo, o pai foi atrás dele. Aliás, o próprio pai foi que o tirou dessa situação quando ele voltou, né? Quando ele voltou, Ele percebeu a sua situação, Então, né? Ele percebeu a situação dele, né? Que ele havia se afastado do pai. Ele não, vou retornar para o meu pai, né? Que é o arrependimento. o que eu entendo é o seguinte: o cristão é propriedade de Deus, propriedade selada ali pelo Espírito Santo. Sim. Se ele se afastar, literalmente, Satanás toma de conta dele, porque Deus ele vai se afastar dele. Ele pode ter se afastado em si, mas Deus não. Eu estou entendendo, irmão Wagner. Ele não vai, exatamente, ele não vai deixar de ser filho. Nunca. Nunca. Exatamente. Entendeu? Por mais que ele se afaste, ele não deixa de ser filho. Porque aqueles que Deus chamou, não é porque está baseado na eleição de Deus também, né? Na misericórdia de Quando ele Deus. se afasta mesmo. O eleito, quando ele se afasta, né? Ele não deixa de ser filho de Deus. De ser filho de Deus. Deus o trará novamente. Mas ele vai praticar mais obras, ele vai para o mundo. Né? Há várias situações que acontecem isso. Eu acho que é isso que a irmã está falando, né? Relacionado a isso. De que ele de fato vai voltar às antigas obras. Mas ele não deixa de ter o status de filho. No momento certo, Deus vai fazer com que ele se arrependa e volte para a casa do Pai. Né? Tudo há consequência. Exatamente, e há consequências. E a consequência pela qual ele passou. Olha o interessante, que a consequência pela qual ele passou, o filho pródigo, né? Deus fez com que por meio dessa ele voltasse para a casa do Pai, né? Então, também por meio de situações, Deus lida com o nosso caráter, né? Às vezes a gente quer viver conforme a gente acha que é o certo, e Deus vem e faz com que a gente quebre a cara e acha não é desse jeito. E passa a consequência. Exatamente. Irmãos, a consequência do pecado ela vem. Entendi. Por mais que Deus conceda o perdão, a paz, né? A presença dele, mas a consequência do pecado não é tirada, porque é por meio da consequência que Deus disciplina seus filhos, né? E onde ele descansa e cresce na graça do Senhor. É como se fosse a lei do trânsito, né? Você sabe que é errado você passar no sinal fechado, você vai pegar uma multa, assim mesmo você fez. Então vai vir as consequências para você. A multa você vai ter que pagar, você pode até recorrer, Você vai, né? Só que é mais ou menos. os pontos vai ter que cair na de alguém. Você sabe que você está errado, você sabe que você infringiu uma lei, então você vai ser punido, vai sofrer as consequências dos seus atos. Só. Deus é do mesmo jeito. Deus não faz vista, ele não faz vista grossa, né? Quanto ao Você está pecado. errado, você vai sofrer as consequências em poucas. Não tem pra onde ir. Interessante, irmãos. Então a gente percebe, que por meio de tudo isso, o que é revelado? O amor de Deus por nós, irmãos. A graça de Deus, é o amor de Deus. Então Deus chama a nossa atenção, nos chama a sua presença, é porque Ele nos ama, é porque Ele cuida de nós. E nós devemos olhar para essa situação